Bom, a gente tem a hipercifose, é a mais comum das alterações posturais, mas, né, geralmente a maioria dos casos são aquela hipercifose devido à má postura do dia a dia, né, que a pessoa fica sentada na postura relaxada. E se a pessoa não faz um exercício para contrapor essa tendência de posturas do dia a dia, ele tende a assumir cada vez mais essa postura cifótica. Classicamente, a gente tem a hipercifose estruturada, que é a doença de Scheuermann, né, que causa uma deformação no corpo vertebral, que fica mais achatado anteriormente. Então a pessoa fica com uma alteração morfológica, da forma, da estrutura, e isso compromete, torna rígida, né? Mas mesmo assim essa pessoa precisa fazer exercício para quê? Para melhorar a condição respiratória, para melhorar a condição muscular, que o músculo forte dá um aporte e ajuda a dissipar a sobrecarga nas estruturas osteoarticulares, tá? E olha, a gente tem classicamente, né, o que a gente observa nesse indivíduo com hipercifose? Né, geralmente uma cabeça anteriorizada, porque se eu sou hipercifótico e minha cervical acompanhasse aqui a minha torácica, e geralmente acompanha a minha cervical baixa, a minha coluna torácica, mas se a minha cervical alta não fizesse uma hiperlordose, eu andaria olhando para o chão. Então, para eu manter o olhar a nível do horizonte, a cervical faz uma compensação, faz uma hiperlordose em consequência da hipercifose torácica para manter o olhar no horizonte. E o olhar no horizonte, o olhar é o captador sensorial rei, né? Porque ele pega todas as informações e alimenta os outros sistemas de proprioceptivos do nosso corpo, tá? E a gente tem aquelas síndromes cruzadas, né? Relação cruzada, de inibição, né? De serrátil, flexores cervicais, romboides, trapézios, músculos escapulares, com excesso de tensão, né, dos músculos do trapézio superior, elevador da escápula e da cadeia anterior, de peitoral maior e menor. Então os músculos que se encontram encurtados, né, os intercostrais, os músculos do tórax, peitoral maior, menor, latíssimo do dorso, serrátil anterior, tá, músculos extensores cervicais, músculos da coluna, como elevador da escápula, trapézio superior, e os alongados, né, flexores cervicais, extensores cervicais superiores, oblíquo externo, trapézio médio, podendo comprometer até os isquiotibiais. Por quê? Porque quando os isquiotibiais, as pessoas têm geralmente uma hipercifose, pode causar uma adaptação pélvica que pode colocar esses isquios no comprimento mais curto ou mais alongado. Se for um cifótico lordótico, estaria a anteversão alongando a base proximal, que poderia funcionalmente, como a gente viu, não refletir em uma consequência dependendo do caso que fosse exposto ou exigido desse comprimento mais aumentado desse grupamento muscular, mas em pelvis retificadas contribuiria para ainda mais para uma condição de encurtamento desses isquiotibiais, tá?